Continuamos com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente se encontra na Halachá Tet Zain do 10º capítulo. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Kol zman she'atfilin alav lo yasiach dato mehem klal. Quando a pessoa está usando o tefilin, já que o tefilin ele tem uma kedushá especial, ele tem psukim, parashá da Torá, eles estão na cabeça da pessoa e no coração, a pessoa não pode se distrair bichlal, de jeito nenhum. Chutz mi bishat tfilat shmonayser vetalmud Torá. Fora quando ele estiver rezando, fazendo a midah, que ele tem que focar completamente na tefilá, e também se ele estiver estudando Torá com o tefilin. Mas, durante o dia, enquanto ele está fazendo outras coisas, ou mesmo durante a tefilá, não se pode se distrair da ideia que ele tem sobre a cabeça dele, o tefilin. Hoje em dia, realmente, a gente só usa o tefilin durante a tefilá, mas antigamente, mesmo hoje em dia, tem alguns lugares, principalmente quem segue os costumes do Gra, tem bastante, dá para ver bastante em Yerushalayim, na Rova, no Beit HaMidrash de Zilberman. Muita gente usava o tefilin durante o dia inteiro. Então, mesmo quando você está usando o tefilin durante o dia inteiro, você tem que ter a consciência, a noção de que você está usando o tefilin. Agora, o que você não pode fazer? A priori, se você tiver o tempo inteiro com a cabeça, eu estou usando tefilin, estou usando tefilin, estou usando tefilin, você manter esse pensamento, então você não vai conseguir fazer nada no dia a dia. Então, escreve nos posquim que a intenção aqui é que a pessoa não pode fazer piadas, bater papo, fazer coisas realmente sem utilidade, sem significado nenhum. Mas se a pessoa está durante a tefilá, ela está rezando, ela está estudando Torá, alguma coisa do tipo, não tem problema ele esquecer, digamos assim, do tefilin. O ponto é que ele tem que estar prestando atenção para o comportamento dele condizer com o tefilin que ele usa. Asur lechol baem seudat keva, é proibido comer com tefilin seudat keva, uma seudá que a pessoa senta para comer, uma seudá é uma refeição como se deve. Aval lechilat araim, beliscar alguma coisa, mutar lechol baem, mas beliscar alguma coisa, comer alguma coisinha, não tem problema nenhum, certo? Mas, de novo, hoje em dia que a gente costuma tirar o tefilin logo depois da tefilá, se a pessoa de qualquer jeito já vai tirar o tefilin, então em vez de sentar para o café da manhã com o tefilin, primeiro você tira, depois vai comer. Mas se a pessoa pretende ficar de tefilin durante algum tempo, mais 1, 2 horas, ele quer comer alguma coisinha, mas ele pretende sentar e estudar com o tefilin, então realmente ele pode comer, só não fazer uma seudá. Velishon afilo shnat arai asur baem, e dormir é proibido de qualquer jeito. O tefilin não pode dormir de tefilin, nem segurando ele, nem vestindo ele, nem que seja só por 5 ou 10 minutos. Se a pessoa está ouvindo um shiur, ou às vezes ele passou a noite acordado e está estudando, está rezando agora, ele adormece um pouquinho com o tefilin, isso aqui não tem problema, não precisa tirar por causa disso, mas se a pessoa realmente pretende abaixar a cabeça e deitar 5 ou 10 minutos, é proibido. הלכה י"ז חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה שנזכר בהם, שעל ידי זה לא יבוא לידי היסח הדעת גמור. A pessoa deve o tempo todo, sempre que ele lembrar do tefilin, mexer nele, encostar no tefilin do braço, no tefilin da cabeça. Isso é aprendido na Gemara do Tzitz. O Kohen Gadol usava no Beit HaMikdash, o sumo sacerdote usava algo chamado Tzitz. Era um tipo de enfeite que ele usava na cabeça, feito de ouro, era uma placa de ouro, que estava escrito Kodesh La Hashem, que é santo para Kadosh Baruch Hu. E o Kohen Gadol, sempre que ele estava com tzitz, ele tinha que lembrar que ele está usando, ele talvez até que tinha que mexer de vez em quando. E a Gemara aprende que se no tzitz, que o Kohen Gadol usava no Beit HaMikdash, que só tem um nome de Hashem, o Kohen Gadol tinha que ter a noção e a consciência de que ele está usando e mexer de vez em quando para não esquecer, mas ainda o tefilin, que tem alguns nomes de Akadosh Baruch Hu nas parashot, que a pessoa deve prestar atenção para estar sempre, de vez em quando, mexendo para que não venha esquecer que ele está usando o tefilin. Primeiro deve se mexer no do braço, depois no da cabeça, pela regra geral que diz Ma'alim Bakodesh Ven Moridim, a gente tem que estar sempre subindo em Kedushá. O tefilin da cabeça ele tem mais Kedushá que o tefilin do braço, por isso deve se mexer primeiro no do braço, depois no da cabeça. E aqui ele traz um costume que é comum, tanto Ashkenazim quanto Sfaradim, o minhag yafeh lemashmesh baem כשמזכיר מצוותם בקריאת שמע. כששאומר וקשרתם לאות על ידיך ממשמש בשל יד ונושק, וכשאומר והיו לו תותפות בין עיניך ממשמש בשל ראש ונושק. Quando a pessoa fala no קריאת שמע, וקשרתם לאות על ידיך, ele mexe no tefilin do braço, que é o passo que trata do tefilin do braço, e tem quem costuma dar um beijo na mão, tem gente que costuma assim, tem gente que não, e depois ele fala, quando ele fala, que está falando do tefilin da cabeça, ele mexe também, encosta no tefilin da cabeça e dá um beijo na mão. Esse é o costume. Tem mais alguns costumes na Abrahá de Yotzeror Vorechoshech, tem quem costuma mexer no tefilin do braço, tem mais aqui alguns costumes, mas esse é o mais comum.
Mais uma alahá yudhet. Essa alahá ela trata principalmente do que fazer com a tira de couro, se cortou, se você pode mudar da cabeça para o braço. Então, já que é um assunto que a gente não faz, não costuma mexer com isso, somente quem mexe com tefilin, a gente vai pular essa alahá. Vamos só ler a última frase que aparece nessa alahá, que ela é importante, ela é muito prática para muita gente. Kis she'asao, na terceira linha de baixo para cima, kis she'asao lehzik bo tefilin vegam mehzik bo shuv asur leishtamesh bekis ze davar shel chulin. Um saquinho, coracha, saquinho, tic do tefilin, que foi feito para ser usado o tefilin e se colocou no tefilin, na prática já foi usado para isso, é proibido colocar outras coisas nesse saquinho. Outras coisas que não tenham tanta kedushá quanto o tefilin. Às vezes mesmo um sidur, já que a kedushá do sidur é menor que a do tefilin, é proibido colocar ele junto com o tefilin. A fonte dessa alahá é o que aparece na Gemara, que existem coisas chamadas de tashmishei kedushá. Tashmishei kedushá são utensílios feitos para servirem algo que tem kedushá, como o saquinho feito para o tefilin. Caso a pessoa planejou, comprou, produziu isso com a intenção de usar para o tefilin e usou na prática, esse saquinho ele recebe a definição de tashmishei kedushá. Esse só pode usar ele para uma santidade equiparada àquela para a qual ele foi utilizado. Então, no caso, o saquinho do tefilin, acontece isso. Então, será que eu posso guardar coisas no tefilin ou não? Muita gente gosta de guardar o sidur, ou guardar a caneta para pintar o tefilin, ou colocar um pequeno espelho para ver se o tefilin está no lugar ou não. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem 3 pontos. Primeiro ponto, tem quem diga que, na verdade, esse saquinho não é o protetor do tefilin. O que protege o tefilin é a caixinha na qual a gente coloca a casinha do tefilin. Então, já que essa caixinha é quem, na verdade, protege o tefilin, o saquinho no qual a gente coloca depois o tefilin da cabeça e do braço juntos, não tem a definição de tashmishei kedushá. Eles são, digamos assim, primos. Eles são tashmishei de tashmishei kedushá. Eles servem para aqueles que servem ao tefilin. Então, a priori, poderia colocar, mas muitos posquim me escrevem que já que as tiras ficam para fora da caixinha, o saquinho ainda é chamado de tashmishei kedushá. Então, aqui a gente tem 2 opções. Ou, no momento em que a pessoa pretende colocar o tefilin nesse saquinho, ele já pensa, milechatchila, ele já pensa a priori que nesse saquinho ele pretende colocar também outras coisas que não sejam o tefilin. E aí ele está evitando com que o saquinho se torne tashmishei kedushá e vai poder ser usado para qualquer coisa. Ou, segunda opção, que realmente no saquinho do tefilin ele não coloca coisas, mas no saquinho feito para o talit, ou aquele plástico que se coloca em volta do talit e do tefilin, isso daqui lá já é permitido colocar outras coisas. Mesmo assim, escreve Mishnah Berurah que a pessoa deve tomar cuidado para não colocar coisas que desprezem o tefilin. Pode colocar algo parecido com o tefilin, mas não uma coisa que seja muito menos santa. Mais uma alahá. E alahá yotet, en lachlotz et atfilin ad achar kedushat uva lezion, que shomer hiratzon shenishmor chukecha. Quando pode se tirar o tefilin? Qual o momento correto para tirar o tefilin na tefilá? Então aqui a gente encontra nos poskim 3 opiniões. O Shulchan Aruch escreve que depois que se faz a kedushat de uva lezion, o kadosh, kadosh, kadosh que aparece lá, já pode colocar o tefilin. O Remá escreve que o ideal é esperar ouvir que a pessoa ouça 4 kadishim. Na prática seria ouvir o primeiro Kadish Atom que tem, que é depois da Shir Shel Yom. Depois desse Kadish Atom, a pessoa já poderia colocar o tefilin. Em nome do Arizal é trazido que só deve se tirar o tefilin depois do Aleinu Leshaber, no fim da tefilá mesmo. Assim escreve Magen Avraham e Mishnah Berurah. Então aqui no nosso caso, o que se faz? O Kitzur Shulchan Aruch escreve como Shulchan Aruch, que depois do Uva Letzion já pode tirar o tefilin. Então alguém que está com muita pressa, ele precisa sair, a partir desse momento ele já pode tirar o tefilin. Mas o ideal realmente é que se tire o tefilin somente depois, no fim da tefilá, depois que a pessoa completou o Aleinu Leshaber. במקום שנוהגים שביום קריאת ספר תורה אין מחזירים את הספר עד אחר קדושת ובא לציון, אין חולצים את התפילין עד שיחזירו את הספר תורה להיכל. Tem lugares que costumam devolver o Sefer Torah logo depois da criar. Em vez de fazer a Shrei e o Valetzion, logo devolvem o Sefer Torah, mas nos lugares onde a gente costuma, a maioria hoje em dia costuma assim realmente, de devolver o Sefer Torah depois de o Valetzion e do Kadish Tit Kabal, então aqui realmente só pode tirar o Tefilin depois de devolver o Sefer Torah. Embora realmente depois de tirar o Valetzion, de acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, já poderia tirar o Tefilin, quando tem Sefer Torah, quando tem Kriyat Torah, precisa esperar devolver o Sefer para o Aron HaKodesh, Siman Levar, Ve'avor
Makam Lifnehem ve'Hashem berosham. Que Ve'yavor Makam Lifnehem, assim a gente encontra no Passuca, ele dá uma lembrança para essa ideia. Ve'yavor Makam Lifnehem, o rei passou na frente da pessoa, quer dizer, o Sefer Torah passando na frente das pessoas do Minyan, ve'Hashem berosham, e Hashem está na cabeça das pessoas, representa o Tefilin. O Beyom Sheish Milah, in lachlot tzad achar hamilah, num dia que tem Brit Milah, caso eu tenha Brit Milá no Beit HaKnesset, não se deve tirar o Tefilin até depois de cumprir a mitzvah de Brit Milá. Alguém que vai embora antes não vai ficar para o Brit Milá, é uma pena, mas ele pode tirar. Mas quem vai ficar para o Brit Milá deve ficar de Tefilin até o fim da mitzvah. Berosh Chodesh cholzim kodem tfilat musaf. Em Rosh Chodesh se tira o tefilin antes da tefilá de musaf. A tefilá de musaf não é feita com tefilin. A gente encontra aqui dois motivos. O Beit Yosef escreve que já que na tefilá de musaf, na Kedushá se fala keter, que a gente está falando sobre a keter, o coroa, como a tefilá é a nossa coroa, então, a pessoa não deve, nesse momento, usar um outro tipo de coroa, que seria o tefilin. Então, para não criar aqui uma intriga, digamos assim, entre a tefilá e o tefilin, já que a gente vai fazer, vai falar a palavra de keter et nulecha, não se coloca tefilin. Outro motivo que aparece que não se coloca tefilin é porque musaf, essa tefilá de musaf que a gente faz, é em lembrança ao korban musaf que era feito em Rosh Chodesh. E o korban musaf, ele é um sinal por si só. Então, igual no Shabbat e no Yom Tov, que são um sinal que conectam Am Yisrael com a Kadosh Baruch Hu, a gente não coloca tefilin, assim também com relação ao musaf. A diferença seria de acordo com o costume Ashkenaz. O costume Ashkenaz não fala keter et nulecha, também musaf eles falam nakdishach venaritzach. Então, de acordo com o primeiro motivo do Beit Yosef, deveria se usar tefilin também em musaf, mas de qualquer jeito a maioria costuma realmente não colocar tefilin durante a tefilá de musaf de Rosh Chodesh, quando se tira o tefilin depois do Kaddish, certo? Como a gente viu, tem que completar alguns Kaddishim, então se tira o tefilin depois do Kaddish, e aí começa a tefilá de musaf. Não precisa ter pressa, não precisa correr para fazer a tefilá de musaf, é melhor o Hazan esperar todo mundo colocar o tefilin como se deve, e depois começar a tefilá de musaf todo mundo junto. Se por algum motivo o Hazan se apressou e começou a rezar, então realmente deve-se deixar o tefilin de lado, e depois fazer a tefilá de musaf, e depois enrolar ele. Bechol HaMoed Sukkot, kulam cholzim kodem halel, bechol Pesach, Hatzibur Cholzim Kodem Halel, Vasherech Tzibur Achara Halel. Ele traz aqui com relação a Chol HaMoed, tem costumes entre os Ashkenazim de colocar o tefilin em Chol HaMoed, então ele traz quando exatamente se tira, mas já que a maioria costuma não usar tefilin em Chol HaMoed, pelo menos não com minyan, a gente não vai entrar aqui nesse ponto.